O texto a seguir irá nos permitir desenvolver não apenas a noção de mito, bem como responder à questão primordial da criação do novo a partir do verbo para, reagindo a um vídeo de um doutor, isto com uma vasta carreira acadêmica, que participou recentemente de um podcast e fez algumas afirmações. O universo é jovem, o universo é antigo, né? O universo é antigo, as evidências apontam para o universo antigo, universo de bilhões de anos, e esta perspectiva é absolutamente condizente, coerente com a interpretação literal da Bíblia. Nós não temos produções pré-exílicas, nós temos pós-exílica, e, portanto, o Gênesis, ele surge depois de produções que enunciam a criação de uma nova terra a partir de uma catástrofe sofrida pelo povo que tem a ver com o quê? Com a invasão das potências militares que os profetas anunciam como os sacerdotes, usando isto como forma de linguagem, por exemplo, e enviarei os exércitos como fortes águas e inundarão a terra. Eu pergunto para você, o teólogo da Shopee, doutor da Shopee, por acaso o exército inunda a terra? Não, essa é uma expressão de linguagem. Portanto, tanto água quanto exército formam ditames claros que representam a forma com que a terra, Judá, será submergida a partir de controle bélico, a partir de controle militar, a partir de controle político. E, inclusive, por decorrência disso, o rei Necal, Egito, o Salmanasar e o rei Sanaqueribe transformam justamente este contexto de formação de um povo que está tentando, na verdade, se constituir como nação, em uma devastação, em um tremendo caos. É isto que está na mente do autor. Ele viu como esses exércitos invadiram Jerusalém, tomaram, aliás, a antiga Jebus, Judá, arruinaram, deixaram-na toda devastada. Então, agora, a partir da linguagem simbólica, o sacerdote que quer explicar o fato histórico, ele usa o simbolismo como comum na estrutura da sapiência judaica. Como, de fato, essa terra se tornou caos, se tornou vazia, como ela foi inundada e como, na verdade, ela se reconstituirá. Portanto, todas as vezes, admitindo o nosso método histórico-social indiciário em uma intertextualidade, todas as vezes que se fala de inundação na Bíblia, se fala não de águas de modo geral, e sim de potências. É isto que quer. Exércitos que invadem. Os próprios profetas afirmam e inundam a terra. Te pergunto, homens podem inundar a terra? Não, claro, porque eles não são águas, mas é esta forma de chegar como inundação. Inclusive, diga-se de passagem, isso era tão comum que o livro do profeta Daniel também diz isso. O livro do Apocalipse também diz isso. Aliás, o próprio personagem Jesus, ao tratar justamente da vinda, ele diz, e virá como uma grande inundação. Eu te pergunto, vai haver uma nova enchente, um novo dilúvio? Coramar Adonai. Pois, a gente pode pegar aqui esse conectivo performativo e dizermos, pois, pode ser, pois assim, ou pois, também diz o Senhor, ou porque diz o Senhor, não tem problema, mas aqui você pode, coramar, amar aqui, gente, é a palavra hebraica do verbo amar, ok? Amar, como aparece aqui, tá bom? Coramar Rael. Então, veja, eu ensinei em um artigo meu como os homens se tornaram deuses, explicando que Javé não é Deus. Isso aqui que você está vendo aqui, esquece. Nunca foi e nunca será. Isto é uma designação, é uma insígnia criada pelos Chalsuyawa, ou aquele grupo do sul,
que tenta estabelecer um projeto de poder e dominação sobre o povo hebreu, isto é, os hebreus, que são aqueles povos, indivíduos que peregrinam na Mesopotâmia de um lado para o outro. Então, isto nunca foi, é um outsider. Eu não vou nem parar aqui para dizer quantas bibliografias, quantos grandes nomes já compreendem isso. Não, nunca foi. Portanto, a ideia é que a tradição se apropria de El, bem como de Baal, tomando os atributos de ambos os deuses, excluindo inclusive Asherá de seu contexto, para transformar-se num deus singular do panteão judaico, deus único e exclusivo. Adonai Boré. Coramar Rael Adonai. Se pronuncia Adonai ou Yahvó, você pronuncia do jeito que quiser. Eu não vou aqui falar de como você tem que pronunciar. Pronuncia do jeito que você quiser. Para mim é a mesma coisa e igual, dá no mesmo. Então você tem Coramar Rael, que é o Senhor. Portanto, quem é o Senhor? É El. Assim diz El. Quem é o Senhor? É El. Aqui nós já estamos bem fundamentados com o Mark Smith, Thomas Homme, Israel Finkelstein, Silberman, Dr. Oswaldo Luiz Ribeiro. Aí tudo bem. Nós temos então, entre muitas produções, Rafael Patai também, que vão entender essa conexão. Portanto, Rael, preste bem, é o Senhor. Então, quem se torna o Senhor com a insígnia, que começou com aquele epíteto, um bigrama, depois se tornou um trigrama e depois um tetagrama. Eu acho que até o outro milênio o Senhor, o Adonai, vai se tornar um pentagrama. Gênesis ainda não tinha sido produzido. Que isso, professor? Gênesis não tinha sido produzido. Eu desafio aí qualquer um vir ao meu canal, eu dou direito de resposta, trazer para mim materialidade, documento, texto, fazendo análise. Aqui eu vou dar um espaço para provar que Gênesis tinha sido escrito. Não. Então, Rael criou os céus. É como se eu estivesse vendo Breshit bara Elohim. Ok? Rael, Coramar Rael, Adonai, Boré Hashamai, que criou os céus. Mas calma, olha agora a dimensão do conceito, da ideia que se estabelece pela tradição. E os estendeu, então o céu não foi apenas criado. Os estendeu e espraiou a terra. Entenda, eu já vou explicar isso ponto por ponto. Ok? Espraiou a terra. E tudo quanto produz. Agora escute isso aqui, porque vocês verão a inspiração do Gênesis 1, Gênesis 2, aqui Isaías 42. Isso eu defenderei na minha tese. Que dá respiração ao povo. Lembra do Adamá? Aqui eu convido para o debate o Dr. Oswaldo Luiz Ribeiro em A República de Judá, ilustrissimamente, trazendo uma ideia de como o príncipe, o Adão, ele é próprio da terra. Nós usamos o conceito autotonia. Portanto, da representação, Adão não é a criação de um homem genérico, como a terra não é um planeta. Portanto, nós temos na análise intertextual, na dimensão histórico-social do texto, uma ideia muito clara, que a terra, os céus estão sendo criados, e o conceito de céus, como vocês podem ver no Shammai, não refere-se ao que você está vendo, pois havia uma dimensão para isso, tão pouco como a Bogodaraquia. Então, nós vamos explicar isso depois. Ok, esse é o conceito. Espraiou a terra, estendendo-a, afirmando-a. Ok, nós vamos analisar os conceitos. E tudo quanto a produz, dá respiração ao povo. Agora você vai entender por que Gênesis, após o homem ser criado, o homem, presta atenção, o mito, criado, o espírito, Elohim, sopra em suas narinas o fôlego da vida. A Gênesis é uma estrutura sacerdotal que vem de uma tradição deutero-isaiânica. O mito do Gan Eden é um mito, senhores, de representação do mundo numa estrutura geográfica, demográfica e não cosmológica, tá? Boré Hashamai, Venot Ren Rak Haaretz. Aí vem a tradição, imagine agora, vem comigo. Isso está no âmbito do que nós chamamos lógica da pesquisa e, portanto, analisando internamente e externamente o texto. Vamos lá. Imagine sacerdotes judeus que estão no Prelo de Alexandria, traduzindo Gênesis capítulo 1.
Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ok. Se para eles, Gênesis 1, o verbo bara significou criar do nada, em sua perspectiva histórica, linguística, ainda que por tradições mnemônicas, eles jamais traduziriam empregando o verbo poessas, que está no auristo. Preste atenção, lá em Gênesis, epoessem, ok? Vejamos então como eles empregam os verbos absolutamente coerentes, pois eles entendem que o criar ali não é o criar do nada, apesar de ser uma agência de criação nova, singular, mas não do nada. Vem aqui comigo. Olha o texto grego que a tradição da Septuaginta traz. Rutos legei, kyrios hoteos hopoessas, ton uranon kai texas auton. Podemos parar aqui, ok? Auton ro esterosas. Portanto, é a mesma estrutura. Eu sublinhei aí para você o verbo, ó, aqui, poessas. Expliquei, reexpliquei, continuei explicando, pois no meu artigo, evidentemente, irei trabalhar isto aqui. Veja, o verbo criar que aparece ali, como um ato que eles dizem, né, sendo possivelmente traduzido como uma ação no passado, criou em português, a tradução poessas aqui nem trouxe o auristo, para vocês terem uma ideia, senão seria epoessas, ok? Epoessas? Não trouxe. Denotando claramente que nós estamos diante de um texto onde há um soberano. Este soberano, evidentemente, é quem? É o redator. Este soberano está a serviço da monarquia. Desafio qualquer um aí dizer para mim que a monarquia não servia aos dominantes. Vamos lá. Que os sacerdotes não serviam quem pagava. Ninguém escrevia porque queria inventar historinha. Escrevia porque era financiado para escrever. Então eu estou à disposição para quem quiser me refutar e trazer alguma coisa que diga o contrário. Ok? Agora, entendendo isto, nós vemos aqui o que o texto grego ainda nos traz. Olha aqui, ó. Auteskai pneuma. Falando lá da questão do espírito. Ok? Vemos a questão também esteros asten gen kaita em aute kai didus. Portanto, estamos completamente numa tradição que posteriormente constituirá justamente a estrutura do Gênesis 1. Pensa-se o caráter lendário das tradições do Gênesis sob alguns aspectos. Vamos ver. Número 1. As narrativas são o depósito literário de uma tradição oral que se repousa em qualquer substrato de fato histórico. Vai dar ruim para o pastor e o doutor em teologia. Deve ter sido transmitida ao longo de muitos séculos. Em o caso das tradições primitivas, ao longo de muitos milênios. Então, eu trouxe aqui, tá? Anota a referência, vocês vão consultar lá. 2. A qualidade literária das narrativas, as marcas como produtos parcialmente da imaginação artística. Agora, diz El, eu não precisava usar ali a palavra-chave ou Riné. Eu posso traduzir também como agora, diz El. Por quê? Porque está dentro do que chama contexto imediato. O texto é uma estrutura mítico-poética. Acabou. Ok. Ele, tá vendo que eu disse a questão do pronome oculto? Não tem problema. Eu posso, para facilitar a leitura do meu leitor, incluir aqui o pronome oculto. Ok? Isso é muito comum nos verbos do particípio. Então não tem problema. Ok? Ele criou os céus e a terra, e os estendeu e os espraiou, e a tudo quanto produz. Primeiro termo, Adonai Borei Hashamai. Javé criou os céus. Segundo termo, Venot Teher Rak Haaretz. Viu aqui? Vetse'eatzeha. Espraiou a terra.
Ele dá respiração ao povo. Notem Nishmat La'am. Beleza? E a última estrutura, Veruah. Não é Ruach nem Ruach. 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 Ok? Veruah. Pegou? Lahurim Bar. E o Espírito aos que andam nela. Ok. Então voltamos à discussão agora da própria análise. Sobre Gênesis C. Leia isso aqui. Eu trago aqui o professor Fábio Sabino, que produziu uma obra comunal também na área. Fábio Sabino, autoridade em crítica textual e manuscritologia do Brasil, defende que, vamos ver o que o Sabino traz. Abre aspas. O narrador bíblico foi obrigado a escrever exatamente o que sua crença na tradição exigia dele. Logo, acrescenta, que o Sabino acrescenta, logo a posterior. Os autores do Gênesis não provam nem queriam provar que Deus criou o mundo do nada. Agora eu trago a delimitação da análise, que é o mais gostoso, né? Isso aqui é para você entrar no meu curso de hebraico. Para de comprar gato por lebre. Beleza? El Javé separou os céus. Elohim, Gênesis 1:1. Demarcou a terra para quem? Para os filhos de Israel. Você está entendendo? E separou Deus, céu e terra, porção seca e tal, para os filhos de Israel. Deu para você entender? É por isso que vocês verão uma tradição inventando o mito das 12 tribos, uma etiologia. Soprou nas narinas do homem o fôlego da vida de quem? Do povo. E o espírito, a força, para quê? Para trabalhar, para adorar, para servir a elite dominante do templo. Trata-se, portanto, de um conto recontado, uma reconstrução de Jerusalém. Templo e Judá. Lembrando, eu já refutei o mito do primeiro templo. Quem quiser vir debater comigo e provar que tem um primeiro templo, eu estou aberto. Vai serar Adonai Elohim et Ramadan Afar, Miha Adamah e Afar. E aí nós temos aqui, olha, de novo, olha isso aqui, ó. Nishmat Ha'im Vairi Adam Lenefesh Hayah. Olha o que a Septuaginta, a tradição judaica, helenística, fez ao traduzir Gênesis. Porque compreendeu. Esses caras querem saber mais do que a própria tradição. Então eu tenho aqui o texto, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Então pense, se você tivesse traduzindo este texto, fosse um judeu da época, onde a relação cognato-semântica histórica, tá, interlinguística, nunca denotou um criar do nada, mas apenas uma forma de verbo diferente, preste atenção. Como você traduziria? A tradição Septuaginta trouxe enarque epoesen rote oston uranon kai ten gen. Veja. Primeiro, você observe que a própria tradução não define este princípio como um princípio crieste, ex nihilo, um criar do nada.